Eu combinei com o pastor, falei, pastor, se for reconhecer hoje os aniversariantes ou qualquer coisa, deixa pro final. Deixa pro final que você sabe que eu sou chorão, mas ele caprichou de novo, né? E é impossível começar aqui essa noite sem primeiro agradecer a nossa família Íbica por tudo que vocês têm feito, né? Essa semana foi uma semana bem atípica, bem radical, e como o pastor sempre fala, né? É a semana da pregação, então tudo compacta, né? Tudo combina com o que a gente vem se preparando, tudo combina com o recado que o Senhor tem para nós, e ele vem não só teoricamente, mas na prática, né? Então, essa semana a gente passou uns dias meio conturbados com a nossa Gigi. Ela teve uma virose aí muito forte, mas fomos carregados pela igreja em oração, através das mensagens, e eu faço questão de sempre transmitir o máximo disso para ela, para que ela perceba também o cuidado de Deus e o amor de vocês. Então, cada nome que colocou a mãozinha lá no grupo, cada nome que mandou uma mensagem, que perguntou para ela, os áudios eu coloquei para ela ouvir, e vocês precisavam de ver a alegria dela, né? O amor. E eu entendo muito bem disso, né? Hoje, em uma das mensagens de feliz aniversário, eu respondi para uma irmã e eu falei assim: Deus não só me adotou um órfão sem família, mas Ele me deu uma família, né? De uma família de 4 pessoas, eu tenho uma família de 60 pessoas. De uma família que eu só tenho pai, minha mãe é falecida, hoje eu tenho um monte de pai e mãe. Eu tenho uma mãe lá no Paraná que nos assistem também e mandou mensagem. Eu tenho meu velhinho Davi. Eu tenho meu pastorzão que chega aí todo enganando com essa voz, essa mansidão, mas ele sabe puxar a orelha também. E eu louvo a Deus por isso, né? A Íbica gosta disso, né? Quando ele fala, Cris, traz uma mensagem de encorajamento, eu falo, cara, é da raiz, porque é impossível você ouvir Deus falar, eu te amo, e você não olhar para si mesmo e falar, cara, como que Ele pode me amar? Né? Então, mesmo quando Deus vem com esse afago, esse consolo, esse colo amigo, esse cafuné que a gente precisa muito, a gente ainda olha para cima e fala, Senhor, como você pode colocar um homem sujo como eu nesse colo limpo seu? Né? Então, é difícil sempre, eu olho para a palavra com todo o amor que ela tem, de encorajamento, de eu te amo, de que eu estou com você, não importa o que você está passando, e eu penso, cara, como pode, né? Como pode alguém como eu ser amado, usado, e Deus não só me salvar, me resgatar, me adotar, mas ainda me colocar aqui na frente para transmitir o recado dele, uma missão tão importante, tão pesada, né? Mas ao mesmo tempo tão gratificante, porque sabemos para quem que é, né? Então eu, orando, preparei uma mensagem, e aí o pastor falou tudo domingo, eu falei, Senhor, o Senhor mandou a mesma mensagem para os 2 mensageiros, só usou um trecho diferente, falei, eu vou ter que achar outro, né? E aí durante a semana Deus me deu esse recado, né? E louvado seja Ele, que seja tudo para a honra e glória dEle essa noite. O pastor Alex nos trouxe uma mensagem nos últimos domingos e falava assim, a graça para prosseguir. Hoje a mensagem é paciência para prosseguir. Quando a gente vira o nosso ano e começa a olhar tudo que passou em 2023, nós somos expostos a um místico de emoções, né? Sentimentos de orgulho, de metas alcançadas, de tristeza por metas não alcançadas. E esses sentimentos nos fazem desistir de muitas coisas, né? E muito dessas desistências é falta de paciência com a gente mesmo. Deus tem me dado um ministério com mais de 200 funcionários no supermercado Boizão, algo que eu sempre fugi, mas Deus foi moldando as coisas, movimentando, e hoje eu dou graças a Deus todo dia por essa oportunidade, porque tem me ensinado demais, tem me dado amigos que eu nunca imaginaria, que são realmente irmãos para mim, são filhos, muitos deles também, e tem sido uma bênção, mas todo esse tempo, eu tenho me cobrado muito também, e
90% das coisas que nós desistimos é porque nós não temos paciência com a gente mesmo. A gente olha para nós, a gente se cobra demais, a gente se compara com outras pessoas e tudo isso mostra a nossa falta de paciência, né? A nossa falta de paciência. Essa oportunidade com outras pessoas me fez enxergar limitações, pessoas mais limitadas, pessoas mais desenvolvidas do que eu. Eu vou e falo todo o tempo para eles que eles estão me ensinando, né? Um deles está ali sentado, é até suspeito falar, mas tem me ajudado demais. Porque eu tomava conta de um açougue, 15 anos trabalhando em açougue, bastante coisa que eu conheço de carne. Mas do nada foi me dada uma loja com quase 20 corredores, está aumentando mais, e tudo isso coisas que eu nunca me imaginei mexendo, né? Comprando, vendendo, pedindo. Então eu estou aprendendo, ao mesmo tempo que eu estou conversando com eles, pedindo ajuda aqui e ali, eles têm me ensinado bastante. Então mostra que eles também têm tido paciência comigo. Esse trecho ele começa exatamente pedindo isso, paciência. Então abram suas Bíblias para Tiago 5, nós vamos ler do 7 ao 12. Se você não trouxe sua Bíblia, a gente está aqui também, eu vou colocar nos slides. E obrigado, pastor, por ter homenageado o pessoal da mídia, porque eu entreguei os slides quase agora, e eles tiveram paciência comigo. Mais uma prova da mensagem hoje, viu? Eu louvo a Deus por vocês, irmãos. E diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Irmãos, quando a gente olha um convite desse sobre paciência, muitas vezes a gente até se enxerga alguém paciente, né? Eu amo séries, principalmente de comédia, e eu sou antigo, né? Como já fizeram questão até de perguntar quantos anos eu fiz hoje. Estou completando 36 anos. E uma das que eu mais gosto de assistir, até consegui colocar a Gigi para assistir também, porque os desenhos de hoje não prestam, é o Chaves. E dos episódios, eu tenho um momento em que o Chaves chega para o seu Madruga e fala: o senhor está bravo? Ele: não. O senhor tem certeza que o senhor não está bravo? Não, não estou bravo não. Mas o senhor parece que está bravo. O senhor tem certeza que não está bravo? E ele explode: eu não estou bravo. Está vendo como você está bravo? Assim somos nós com a nossa paciência. A gente fala todo o tempo: não, eu tenho paciência, eu sou paciente. Quando a gente quer alguma coisa, sou paciente, vou esperar no Senhor. No outro dia você está lá dando uma mãozinha para Deus, né? A gente sempre tende a achar que somos pacientes, mesmo sem ser. E eu tenho aprendido muito com o pastor Alex também sobre as formas a qual ele expõe a palavra, né? Ele tem dado muitos recados legais, muitas coisas bem recheado para nós. Eu tenho sempre saído daqui muito alimentado. E eu louvo a Deus pela forma como ele está sensível à palavra. Tenho aprendido muito com ele, inclusive até os livros que ele lê e as frases que ele usa também, né? E uma das frases eu trouxe para nós hoje, e é do Spurgeon, e diz assim:
Todos os homens louvam a paciência, mas poucos a louvam o suficiente para praticá-la. Muitas vezes a gente louva a paciência, a gente declara paciente, a gente se diz viver com paciência, mas quando a gente sai para o dia a dia, é que nós vemos, né? Eu vi uma frase também essa semana e o cara falava assim: você não perde o seu filho na igreja, ele não sai dos caminhos na igreja, na sua casa. O pior momento para você demonstrar ser exemplo de Cristo para que seus filhos façam o mesmo é no banco de trás do carro. Falei, é verdade. Quem não ama aquela buzina, né? Quem não a usa de vez em quando? Quem não quer fazer um percurso de 5 minutos quando na verdade ele dura 15? Quem não dá uma escapadinha no farol? Né? E quantos momentos nós falhamos com a nossa paciência, justamente pensando que ninguém está vendo, né? E aí quando chega no momento de uma conversa, de uma formalidade, ou de um ambiente como esse, um ambiente de paz, você vem com toda a paciência, né? Então, esse convite que Tiago faz para nós, para mim, foi muito marcante essa semana, por tantas coisas que aconteceu. Uma coisa também que nós estávamos muito impacientes é com a nossa situação com relação ao estudo dos nossos filhos. Eu dei um passo de fé literalmente no escuro, e em vários momentos a Lene me deu umas cutucadas: amor, vai devagar, calma, olha o que você está fazendo, nós vamos conseguir. E eu com toda a fé e ao mesmo tempo com o iceberg na barriga: calma, amor, vai dar certo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus veio e supriu na hora certa, né? A gente orando aqui, o pastor falou uma frase que é muito importante, né? Ele falou assim: todos nós queremos viver um milagre, mas não queremos viver a necessidade desse milagre. Como que a gente quer viver um milagre se a gente nunca se coloca na condição, né? A palavra nos fala: ponha o nosso Deus à prova, né? Então, essa semana, literalmente, cada vez que eu li esse trecho, eu falava assim: o Senhor tem muito senso de humor, como diz o Davi, né? Vamos orar para nós mergulhar mais nessa palavra. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, que temos de estar aqui em Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que temos de juntos abrir a Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações, que o Seu recado seja entregue, que vidas sejam transformadas aqui essa noite, Pai, a começar com a minha, Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, eu te peço perdão, Pai, pela minha falta de paciência em muitos momentos. Eu te peço perdão, Pai, porque muitas vezes, Senhor, declaramos ser pacientes, como a Tua palavra nos ordena, mas tentamos de todas as formas ultrapassar os momentos, adiantar os processos, achando que o nosso tempo é que é o tempo certo e não o Teu, Pai. Pai, fale aos nossos corações essa noite, Senhor, e nos use, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, é que eu te peço isso. Amém, Pai. Então, o conselho de Tiago já começa nos dizendo, né? Portanto, sejam pacientes. Eu gosto muito quando o pastor Alex faz destaque, né, nesses portanto, porque que nos ajuda a olhar um pouquinho para trás. E quando eu fui um pouquinho para trás nesse trecho para entender esse portanto, eu vi que Tiago vinha exortando um povo rico, um povo que tinha condições financeiras e que muitas vezes estavam fazendo mau uso desse dinheiro a fim de ganhos desonestos, a fim de levar vantagem, e todo esse tempo eles estavam sendo injustos para com o próximo. Então Tiago começa exortando esse povo, falando para eles que toda essa riqueza deles apodreceu, que esse ouro deles enferrujou, que vai haver justiça sobre essas ações. E então ele vira para os irmãos e fala: portanto, irmãos, sejam pacientes. Tiago nos dá essas 3 ordens: sejam pacientes,
fortaleçam o coração, inspirem-se na palavra. Ao mesmo tempo, irmãos, enquanto a gente medita nesses conselhos, podemos ter também o primeiro modelo que ele usa, né? Ele usa 3 modelos para seguirmos: o agricultor, os profetas e Jó. E aí ele já começa nos exemplificando um pouco sobre o agricultor. O agricultor é um trabalho muito pesado, né? Trabalho demorado e que exige várias etapas de um ciclo. Irmãos, muitas vezes a gente olha para esse exemplo de agricultor que é usado várias vezes na palavra e enxergamos ele não tão pesado quanto é. Porém, aqui nós não estamos falando de uma época com trator de última geração, não estamos falando de uma época com sementes mudadas geneticamente, não estamos falando de uma época que existe tantos agrotóxicos até que ajudam no processo, ajudam a eliminar as pragas e ajudam a acelerar o crescimento. O agricultor precisa de uma paciência duradoura. Quando ele começa a falar aqui, um dos exemplos que ele fala também é a questão da chuva. E aí ele vai falando da chuva, e são 2 épocas muito fortes de chuva. A primeira é de fevereiro e março ali até abril, e a segunda de outubro até novembro. Então ele está falando aqui das primeiras chuvas do começo do ano ali, que é o sinal para que o agricultor comece a trabalhar, e das últimas chuvas, que é o sinal para que o agricultor comece a colheita. Irmãos, quando a gente começa a pensar no trabalho de um ano, praticamente, a gente começa a entender um pouquinho mais do que é essa paciência e do que é esse exemplo que Tiago tenta nos trazer. Então, a gente não está falando de uma paciência de um episódio, a gente não está falando de uma paciência sobre um momento em qual a nossa vontade é de explodir. A gente está falando de uma paciência que não tem certeza no final. A gente não está sendo paciente com relação a um filho que a gente sabe que ele teve uma atitude ruim, mas que ele tem um bom comportamento. A gente não está tendo paciência com uma pessoa que nos fechou no trânsito, a qual a gente ainda pensa, lá na frente ele vai encontrar alguém que está a fechar ele também. A gente está falando de uma paciência sem certeza de um resultado final e que muitas vezes nos exige somente fé, mesmo que a gente não tenha certeza que vamos ser justificados por essa paciência. O agricultor, ele vai lá, ele prepara a terra, ele semeia, mas ele não tem certeza alguma de quanto os frutos vão dar, se vai funcionar perfeitamente, se no meio desse período não vai haver uma névoa, ou se vai haver muito calor ao ponto de matar as plantações. Mas ele vai lá, ele prepara a terra e ele confia. E ele não só faz esse processo e aguarda o fim do ano para ir lá recolher. É um processo que ele trabalha até a vinda da colheita. Cuidando diariamente, arando, limpando diariamente, cercando, cuidando. Então é um processo duradouro. É literalmente o processo de um pastor. Muitas vezes investindo na vida de irmãos que ele não sabe se vai estar aqui amanhã. Orando por irmãos que muitas vezes ele nem sabe o que vai acontecer amanhã com esse irmão. Orando por casamentos que muitas vezes estão numa situação tão despedaçada que ele nem sabe se vai durar ou se vai dar certo, né? Alguns dias atrás o pastor também deu esse exemplo para nós de situações a qual vem casamentos despedaçados. Eu louvo a Deus por esse exemplo também que Jesus nos dá falando sobre o hospital, porque literalmente é o que é uma igreja. É raro um irmão que vem aqui porque está bem. Assim como é raro uma pessoa que vai no hospital para fazer um check-up e sentar pelo menos alguma coisa incomodando ou suspeita, né? Então, que exemplo para nós pensarmos como um agricultor. E ao mesmo tempo, pensando nesse exemplo como agricultor, a gente pode pensar ainda em outro modelo da agricultura, né?
A gente pode pensar nesse agricultor como um cristão esperando pela colheita espiritual, né? E ao mesmo tempo, o nosso coração sendo a terra a qual a gente prepara e fortalece para receber as sementes. Quando a gente começa a falar e ler esse trecho, quando fala, fortaleçam o coração de vocês. Alguém conhece aqui algum exercício que faz aumentar os músculos do coração? Por favor, me ajuda aí, porque essa aí eu não conheço. Irmãos, quantas vezes a palavra nos alerta sobre o nosso coração, sobre ser enganoso, para a gente ter cuidado, né, para a gente não ser guiado por ele. E aqui Tiago está falando, fortaleça o seu coração, mesmo quando a situação parece impossível, não desista, não desista, fortaleça o seu coração, mantenha-se firme. Irmãos, eu amo muito esse sim, sim, não, não, né, que a gente usa aí. Eu tenho certeza que vocês já usaram até para descrentes, né? Mesmo quando a palavra fala que a gente tem que falar espiritual com quem é espiritual, né? Mas esse sim, sim, não, não, que vem nesse final desse trecho, também nos traz essa certeza. Se você está falando sim para Deus, que seja o seu sim, sim. Não jure, não prometa, não faça nada disso, mas honre o seu sim. Se você está falando sim, Senhor, esse ano é o seu, então seja sim esse ano para Ele. Mesmo que tenha doenças no meio desse ano, mesmo que tenha as dificuldades no meio desse ano, mesmo que passe necessidade durante esse ano, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por isso, irmãos, precisamos ter paciência e perseverança. Por isso que nós temos que manter a nossa palavra. Outro exemplo que ele nos usa também é o dos profetas, né? E quando a gente começa a pensar nos exemplos dos profetas, surgiu o primeiro, né? Principalmente nessa situação de diversidade. Quem nunca ouviu falar das diversidades que Jeremias enfrentou, né? Para os judeus faz muita diferença, faz muito sentido quando fala, siga o exemplo dos profetas. A mesma forma como nós vemos os católicos orando e olhando para os exemplos dos santos, né, pela direção dos santos, os profetas eles tinham total relevância para um judeu. Quando ele fala, olha, siga o exemplo dos profetas, para nós seja até meio vago quando fala o nome de alguns profetas, mas para eles fazia toda a diferença. Os profetas faziam a vontade de Deus e mesmo assim eram perseguidos. E hoje, infelizmente, existe o falso evangelho, né? O pare de sofrer, vem para cá, que os seus problemas vão acabar, né? Ou, se você teve algum problema essa semana, pode olhar, acho que você não orou a semana toda, alguma coisinha você fez de errado. Tem algum perdão que falta você pedir para sua esposa, você maltratou um dos seus filhos, falou alguma coisa que não deveria. Então, com todo esse engano hoje presente, a gente tende a nos balançar quando pensamos nisso, né? Jeremias foi considerado traidor por conta da sua profecia. O julgamento dele foi ser lançado para morrer, a menos por uma questão: Deus estava com ele, Deus cuidou dele e Deus o livrou da morte. Então, quando você estiver pregando, quando você estiver falando do Senhor, mesmo que seja diante de uma situação adversa, fique tranquilo, porque o Senhor está com você. A gente teve outro exemplo também, Daniel, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco sobre Daniel enquanto eu fiz uma série de pregações, e quanto eu fui surrado por esse começo do livro de Daniel, né, irmãos? Quantas vezes a gente se abstém de se posicionar para não ofender, se abstém de se posicionar por achar que está num ambiente totalmente fora do Evangelho. Quando Deus nos lança nesses lugares justamente para a gente brilhar no meio desses lugares. É muito fácil a gente evangelizar irmão de outras igrejas, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo que alguns meses atrás a gente teve
uma oportunidade de tocar com um irmão de uma igreja irmã nossa, e ele estava numa situação bem turbulenta lá na igreja, a igreja estava passando por dificuldades, e aí ele veio e ele se deu tão bem comigo, com Elias, e os pastores não precisam nem falar, né? Eles têm um dom de entrar nos nossos corações, né? Então a gente, no meio daquele calor humano, no meio de tantos abraços que a Íbica nos dá, porque aqui nós somos a igreja do abraço, então ele se sentiu tão bem, e aí ele falou: irmão, cara, eu estou tão difícil lá, cara, que eu estava pensando em vir para cá. Nossa, aquilo brilhou nos nossos olhos, só estava eu e Elias aqui tocando, não tinha mais ninguém para tocar. Quando o Davi saía, o piano parava, Carrom a gente ainda era um sonho muito longe, Brian também ainda não estava pronto, e aí eu falei: cara, não, ia ser resposta de oração. E aí fui todo feliz: pastor, o irmão está com dificuldade lá, cara, e ele estava pensando em vir para cá, e eu falei para ele, que se ele viesse, nós estaríamos com a porta aberta. E aí ele, com toda aquela sutileza dele, olhou para mim e falou: parabéns para você, a igreja lá está em dificuldade, você quer tirar um músico de lá, pensando que aqui ele vai ser melhor, né? Mas você não pensou como vai ficar lá. Mas infelizmente, irmãos, a gente muitas vezes gasta mais tempo evangelizando, pescando dentro do aquário, do que disposto a ir para o alto mar, para o meio da tempestade e pescar, né? E que surra que eu levei. Obrigado por essa lição, né? Mais uma das lições dele, bem prática e bem direta. Então, quando a gente olha para a vida de Daniel e vê que ele estava longe dos pais, longe da família, longe da cultura dele, ele facilmente podia seguir todas as orientações e regras que tinham lá e ser muito bem acolhido, mas mesmo assim ele escolheu manter fiel ao Senhor. E isso levou ele à cova dos leões, levou a fornalha de fogo, levou a muitas perseguições dos líderes que seguiam e cercavam o rei, até armadilhas fizeram para ele, mas mesmo assim ele se manteve fiel, e milagrosamente o Senhor o salvou, não uma vez, mas duas, diretas, e várias outras que a verdade foram expostas, várias vezes em que o Senhor deu para ele até profecias, para que ele continuasse firme. E outro exemplo que a gente tem, Elias. Elias também teve um grande desafio, profetizar contra um rei pagão, e dar uma notícia de 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio sem chuva. Só que essa profecia, além de dolorosa para o rei e ao seu povo, era dolorosa para ele, porque ele estava no meio daquilo. Ele não estava anunciando: você vai ser castigado. Ele estava anunciando: nossa terra será castigada por 3 anos e meio. E isso resultou em muita perseguição. E não só isso, o Senhor não só o protegeu e cuidou dele durante toda essa seca, mas também ainda deu vitória para ele contra os mágicos, os magos, né, que tentavam agradar o rei e traziam tantas coisas místicas, e tentando provar que na verdade o nosso Deus não era o Deus verdadeiro, mas Deus deu a vitória a ele. Deus cuidou dele e deu a vitória a ele. E nós temos mais um exemplo que nos lembra de que devemos ser fiéis, mesmo em situação adversa, e devemos ter paciência no processo. O nosso Salvador faz uma referência a um ato de obediência: toma a tua cruz e siga-me. Irmãos, sejam pacientes, obedeçam. Não tem mais nada que a gente possa fazer, mas nós sabemos que fazendo isso, o Senhor vai estar conosco. Só devemos ser pacientes no processo. E o outro exemplo que ele usa é o exemplo de Jó, outro personagem que chacoalhou minha vida, virou do avesso também, com tantas lições, com tanta coisa que Deus fez.
Só a forma como o Senhor fala sobre Jó já é uma lição de imenso impacto. Em Jó 1:8, o Senhor fala sobre Jó com essas palavras: homem irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Se o Senhor for falar de você hoje, quais seriam as características que Ele tem para falar de você? De mim eu não quero nem imaginar quantas coisas Ele tem. E acredito que 99% dos adjetivos não vão ser tão favoráveis não. Mas olha só, como Deus o classificou. E mesmo assim, ele passou por ataques, por situações difíceis, teve paciência e se manteve fiel. Irmãos, o que eu gosto também de ver sobre esse trecho é usada a palavra paciência, mas a paciência e a perseverança, elas andam lado a lado. É muito fácil você falar de paciência, mas a longo prazo, essa paciência só vai caminhar ao lado de perseverança. É muito fácil eu falar que sou paciente e me esconder e esperar a situação passar. Outra coisa é eu ser paciente no meio dessa tribulação e me manter firme caminhando. Então aqui, Jó, ele teve paciência, mas é uma paciência perseverante. Perseverante. Jó perde seu rebanho e também todos os seus servos. A única coisa que sobrou para Jó foi o servo que veio trazer a notícia ruim. Ao mesmo instante, Jó perde seus filhos e filhas em um desabamento. Filhos que a palavra mesmo faz destaque de todo o cuidado que ele tinha. Quando está falando sobre Jó ali no começo do livro, fala de um pai que sacrificava em prol de que os filhos talvez tivessem cometido algum pecado. Irmãos, infelizmente a gente vive numa situação que muitos irmãos nem oram por direito por seus filhos. Quem dirá ir lá e separar um sacrifício e zelar pela vida espiritual do filho, de modo a que se há algum pecado escondido, que ali o Senhor tenha misericórdia e perdoe. Então, irmãos, ele não perdeu simplesmente filhos, até pela quantidade e pelas famílias e modelos que a gente tem hoje, a gente não faz menção do tamanho da dor de Jó ao perder esses filhos. Né? A gente viveu vários milagres aqui na nossa igreja, de mulheres que lutavam anos para ser mãe, e aí finalmente Deus concedeu, né? E a gente entende um pouquinho do amor que isso gerou no coração dessa mãe. Mas quando a gente olha para uma família com bastante filhos, né? Eu lembro do nosso irmão Gil aí falando da casa dele lá, um monte de irmão dormindo um por cima do outro, meio que já perde assim, né? Falar, é tantos, né? O primeiro já veio aquela festa, né? O segundo, ó, vamos diminuir um pouco aí nos gastos, que agora é 2, né? E Jó tinha bastante filhos e filhas também. Então não era a primeira novidade. E isso para nós às vezes pode soar como algo que não faria tanta falta. Mas pensando em todo esse cuidado que ele tinha, a gente consegue entender um pouco mais do amor e da dor que ele estava sofrendo com essa perda. E Jó não só perde os filhos, mas ele tem também a sua saúde ferida por Satanás, de modo tão forte que atinge da sola dos pés ao alto da cabeça. E quando a gente pensa em doença, muitas vezes a gente ainda se prende no tratamento, em uma UTI bem cuidada, né, e muitas coisas, muito pessoal da saúde aí também que nos ajuda e muitas vezes a gente nem agradece, mas a gente ainda pensa numa saúde bem cuidada. Mas a Bíblia fala que Jó estava raspando com um caco de telha. Você consegue se imaginar numa ferida que você tem que raspar com um caco de telha? Consegue imaginar o tamanho dessa dor? Para nós, isso pode nem fazer menção do tamanho do sofrimento que Jó estava. E mesmo assim ele teve paciência, ele confiou. E ainda sobre isso, Jó teve mais uma perda, né? Mais uma dor. Jó viu o coração da sua esposa ferida. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para a esposa de Jó e fala, que mulher ingrata, que mulher reclamona. E nós, irmãos, que
às vezes pedimos até para nossa esposa acalmar um pouquinho, né? Quando ela está falando muito, a gente pensa mais ainda, que mulher reclamona. Mas não existe nada melhor do que ver o coração da nossa esposa feliz. E pensar na dor da mãe também, porque ela perdeu junto com ele. Ela viveu o lado bom junto com ele, mas as dores que ele estava sentindo, ela também estava sentindo. Ela também estava olhando o homem que ela amava ali, todo ferido, machucado, sofrendo. Então, muitas vezes a gente é mal compreensível com essas dores que ela estava sentindo. Mas olha só o que as respostas de Jó nos lembram. Primeira resposta. Jó, após ter tido todas as perdas, ele diz: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui nós aprendemos que Jó tinha total convicção de que todas as coisas que ele tinha vinham do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente esquece que é de Deus antes de ser nosso. A gente viu o pastor falando aqui um pouco sobre a oferta e falando para a gente dar com alegria, e às vezes a gente faz isso com pesar, mas a gente esquece que nem nosso é, é dele, a gente só está devolvendo. Essa reflexão de Jó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Às vezes a gente esquece que a gente não vai levar nada disso aqui, nada. Nosso carro vai ficar, as nossas roupas vão ficar, a nossa TV vai ficar, o nosso celular que a gente hoje não larga por nada, vai para o banho, coloca ali no lavatório, parece que se deixar lá no quarto, quando voltar não vai estar mais. Mas não vamos levar. Mesmo que a família fique com dó e fale: esse aqui era o querido dele, como muitas vezes a gente faz, até com bandeira, né? Pega a bandeira do time, põe em cima do caixão. Esse era palmeirense. Não vai ficar na terra. Não é nosso. E Jó tinha essa convicção. Então essa resposta vem como um soco enorme no nosso estômago para a gente lembrar. Irmãos, tenha paciência. Para que tanta briga, tanto zelo, tanto apego nas coisas que não são nossas e não vamos levar? Jó tinha o controle, tinha a convicção também que tudo estava debaixo do controle de Deus. Quando Jó fala: louvado seja o nome do Senhor, mais do que isso ele está dizendo: o Senhor sabe o que ele está fazendo. Eu não sei, mas ele sabe. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas ele sabe. Jó também nos mostra uma outra lição. Jó não só passou por essa turbulência, mas ele buscou aprender no meio disso. A gente viu a série sobre entregar o controle, mas muitas vezes a gente não entrega o controle. E quando está passando por um momento desse, a gente fica apertando para acelerar. A gente acha que se a gente apertar para frente, vai passar logo e está tudo certo. A gente pega o versículo e fala: a lágrima pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Que amanhã amanheça tudo resolvido. Irmãos, a gente não está aprendendo com as lutas que estamos enfrentando. A gente passou por uma turbulência há um tempo também, que foi quando o Brian teve um cisto na garganta. A gente não entendia muito, na época, câncer estava em alta tanto quanto agora, mas os diagnósticos não estavam tão em alta. E aí a Lene chegou com essa notícia em casa, que ia ter que tirar, bem preocupada, e eu todo fortão: não, amor, tranquilo, isso aí é só um cisto, tá tranquilo. E na minha cabeça estava: mas será que é um câncer? E agora como que eu vou fazer? Eu tenho que ser forte por mim, por ela, pela família. Senhor, cuida do nosso filho, ele é seu, a gente apresentou ele na igreja, a gente está criando ele nos caminhos, Pai, cuida dele. Mas a paciência muitas vezes faltou nesse momento. Eu não rebelei para minha esposa, fui um homem forte. Mas eu saí tão perdido que eu fui remendar um pneu furado e voltei com 2 pneus novos para o meu carro. Não sei quanto paguei, não sei quanto foi, não sei o que o cara alegou.
Eu sei que ele convenceu que o pneu precisava ser trocado e que era melhor trocar os dois para ficar alinhadinho à frente do carro. Mas tudo o que eu queria naquele momento era acelerar. Passa logo o processo, passa logo. Tira logo, Senhor, isso do meu filho e me devolve ele inteirinho como ele estava. E Jó foi tão forte por sua família e tão radical que mesmo sabendo da dor do coração da sua esposa, ele ainda falou a favor do Senhor. Irmãos, às vezes a gente, para falar de Deus para alguém, a gente fica contornando as palavras para não machucar muito. A gente vai falar, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Está na mão de Deus. É o famoso quando falece, Deus põe em bom lugar, mesmo sabendo que não tem um bom lugar para quem não está servindo a Ele, para quem não entregou sua vida para Ele. E aí Jó, com toda a sutileza, ele responde para a esposa dele. Então, sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Então, irmãos, mais um exemplo que Tiago nos lembra, o exemplo dos profetas. Irmãos, todas as respostas que você precisa está na palavra de Deus. Todas as respostas. Não procure primeiro aquele conselho bom, não procure primeiro aquele amigo, gente boa, que vai falar o que você quer ouvir. Não procure aquela pessoa que está doido para ver você longe de casa e fazendo tudo de errado para ele ter alguém para fazer errado junto com ele. Procure na palavra, porque a resposta está lá. E Jó foi tão intenso em viver cada um desses momentos e aprender, e ele faz uma conclusão em Jó 42:5. Olha o que ele diz: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó não só passou por essas dificuldades, por essa dor, por essa tristeza, mas ele buscou aprender o que o Senhor tinha no meio disso. O que o Senhor estava querendo ensinar para ele, de que modo o Senhor queria usá-lo. E o Senhor usou ele. O Senhor usou ele com a esposa, o Senhor usou ele com os amigos. E tudo que Jó passou, não só foi lição para a época, mas é lição para nós hoje. E é isso que Tiago está falando. Tenha os profetas como exemplo. Irmãos, nós precisamos desacelerar o processo e vivê-lo. A gente precisa passar por isso. Tudo que nós estamos passando é necessidade, é necessário, faz parte dos planos de Deus e foi permissão de Deus. É muito difícil a gente entender uma dor no momento, mas se a gente desacelerar e viver o processo, a gente vai conseguir sair de lá com alguma coisa boa. Eu demorei muito tempo para entender por que Deus tirar minha mãe com 3 anos, mas hoje eu sei o valor de uma mãe, e eu transmito todos os dias para os meus filhos: valorize a sua mãe, porque você não sabe o que é viver sem uma. Eu precisei viver num lar totalmente virado de ponta cabeça para entender o que é um lar de paz, um ambiente o qual a gente tem vontade de correr do trabalho e ir para cá. Eu vejo muitas pessoas que saem do trabalho lá e não têm vontade de ir para casa. Eu olho e falo: meu, o que esse cara está fazendo aqui? Ele não tem vontade de ir para casa? Porque eu fico ansioso para ir para casa. Eu tenho ansiedade de deixar tudo em ordem, não deixar nada para trás, principalmente porque, infelizmente, a gente está com um alvo enorme nas costas. Um alvo enorme pela nossa posição no trabalho e um alvo enorme por se declararmos cristãos e servos fiéis do Senhor. Mas eu fico ansioso para ir para casa. Eu tenho uma vitrola que não desliga em casa lá me esperando, uma vitrola de 8 anos. E ontem, meia-noite, eu estava lá tentando achar o botão de desligar e não achei. Eu tenho um radinho lá de pilha que agora acho que ele está meio fraquinho. Acho que é a face da aborrecência. Aí já fala um pouco menos, né? Mas já brincamos muito de carrinho correndo dentro de casa meia-noite também, me esperando.
Então, irmãos, desacelere um pouco o processo. Que esse ano seja um ano que você viva cada um desses processos. E que mesmo que seja um momento de dor, um momento de alegria, que você viva o processo, confiando no Senhor. Tenha paciência, porque Deus tem um plano no meio de tudo isso também. Não seja um ano que você já está pensando o que vai acontecer em dezembro, não. Viva o mês de janeiro, mesmo que ele tenha 120 dias, como a gente brincou há pouco. Precisamos ter paciência para prosseguir. Tiago deixa 3 conselhos, já para concluir aí a mensagem. Primeiro, tenha paciência como agricultor, pois sabemos que o plano perfeito de Deus está se realizando na sua vida, e não há o que temer. Irmãos, logo no começo, quando eu estava me preparando para essa mensagem, eu queria trazer um espelho e colocar ali, porque eu estou pregando isso para mim também. Eu não estou aqui falando como alguém que já entendeu o processo e estamos na próxima fase. Eu estou fazendo o passo a passo e aprendendo também na raça. O pastor falou também há um tempo atrás sobre a sala de espera. Às vezes eu me sinto na sala de espera, mas eu olho e parece que não tem ninguém na recepção. E isso me dá um medo, parece que já fechou e eu ainda estou na sala de espera. Tenham paciência como os profetas e fortaleça o coração. Não permita que as circunstâncias controlem sua vida. Não deixe, irmãos, que as circunstâncias sejam um termômetro, porque o Senhor é o termômetro da nossa vida. Tenham paciência como Jó, não baseado naquilo que se pode ver, mas lembrando que tudo pertence a Ele e não há plano sem Ele. Que nós consigamos nesse ano ter essa paciência, confiar no Senhor, viver o processo e viver pacientemente. Não acelera, irmão. Não acelera, porque eu era louco para fazer 18. Agora estou com 36 e parei de contar. Não sei quem mais parou. Tem mais alguém que parou de contar aí ou é só eu que estou pensando ainda e contando? Eu já não quero mais pôr velhinha, porque o bolo pequeno não está cabendo mais. Enquanto nós cantamos esse próximo louvor, eu queria que vocês fizessem disso uma oração. Que se há alguma coisa que está sendo difícil no seu momento, se há alguma luta travada no seu coração neste momento, na sua família, no seu lar, que nesse momento você esteja entregando nas mãos de Deus, buscando a paciência para viver o processo e consciente de que Deus está no controle. Não precisa desesperar, não precisa acelerar, mas viva o processo e saia diferente. E mais do que isso, testifique desse processo, porque Deus quer usar a sua vida para encorajar a de outros também. Tudo que nós vivemos é para fortalecer os nossos irmãos, e não tem maior propriedade do que alguém que está vivendo ou que já viveu. Eu não posso falar melhor do que o Gil, que perdeu a mãe há pouco tempo, porque eu perdi minha mãe muito cedo e eu não vivi tanto tempo para que a minha saudade fosse a mesma. Mas ele pode falar para alguém que está passando por isso neste momento. E assim é com todas as nossas dificuldades. Eu posso falar sobre a tristeza de um pai alcoólatra que fez muita vergonha, porque eu vivi isso. Eu sei a dor que é. E Deus quer usar a sua dor. Deus não quer usar só a sua prosperidade, os seus bens. Ele quer usar a sua dor também. Em um estudo que eu fiz sobre os pais, o livro falou que o maior exemplo que você pode dar para o seu filho está nos erros que você cometeu também. É muito legal ser o herói, como o pastor Davi falou, que vence o mestre na hora da dificuldade no jogo. Mas também às vezes a gente precisa ser aquele que perdeu e vai ensinar para o filho que tem outra chance para você jogar de novo. Vamos cantar.